Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e também pela Rádio Ativa. Antes de adentrarmos na liturgia propriamente dita, principalmente considerando-se a primeira leitura da profecia de Isaías, gostaria de fazer um parênteses para nos lembrar da Santa Missa, que é aquilo que nós participamos. Às vezes, nós somos muito criticados e muita gente, às vezes, não tem argumento e acaba baixando a cabeça e ficando quieto. Dizer assim, vocês não gostam da Bíblia, vocês não usam a Bíblia, vocês não leem a Bíblia, etc, etc. Prestem atenção. Na Santa Missa, como é que a gente começa a Santa Missa? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Onde está escrito isso? Foi o Papa que mandou? Está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. Várias passagens, mas principalmente nos Evangelhos. Lembrando Mateus, batizai-vos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Na sequência, o padre faz a saudação. O que o padre fala? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam convosco. Onde está escrito isso? Quase todas as cartas de Paulo começam assim. Na Bíblia. Depois da sequência vem o quê? O ato penitencial. E o hino de louvor. Às vezes, quando os músicos me perguntam, qual ato penitencial, qual glória que é o litúrgico? É o que está aqui no missal. Esse é o litúrgico, é o que está ali. E o que nós fazemos, então, no ato penitencial? Se não recitar sempre, com diversas versões, o Salmo 50. Senhor, tem de piedade. Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, misericórdia, Senhor, porque nós pecamos. Salmo 50, Davi arrependido diante de Deus, somos nós arrependidos diante de Deus, é Bíblia pura. Depois nós chegamos, é claro, naquilo que nós chamamos de leitura propriamente dita. Tem gente que acha que é só essa parte que é da Bíblia. Aí vem a primeira leitura, nesse tempo comum, é a do Antigo Testamento, aí vem o Salmo, depois vem a segunda leitura, que é do Novo Testamento, depois vem o Evangelho, são 4 leituras. Só lembrando, no tempo da Páscoa, a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Homilia. É palavra de Deus. Eu não posso falar de outra coisa que não seja a palavra de Deus, refletir nesta palavra, na Bíblia, na Sagrada Escritura. E depois, o que nós vamos fazer? As preces, as súplicas a Deus. Quantos salmos de súplicas nós temos? Depois nós vamos para as oferendas, fazer a oferta. É como Jesus fala, é como o povo fazia para o sacrifício. Depois eu vou pular uma parte agora. A oração eucarística, ela está recheada de versículos bíblicos. Todas as orações. Todas as orações eucarísticas, né? De onde que o padre tirou? Quando ele vai fazer a consagração, quando ele leva o pão, quando ele leva, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Onde está escrito isso? Foi o Papa que inventou? Eu pulei uma parte. Depois vamos lá. Chegamos no rito da comunhão. Como é que a gente começa o rito da comunhão? Pai nosso que estais no céu. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Jesus ensinou o Pai Nosso. Depois ainda tem a oração depois, que é do próprio Pai Nosso. Na Bíblia está lá também. Inclusive os nossos irmãos rezam junto, né? Porque vosso é o poder, a honra e a glória, para que a gente reza na oração depois. Depois pedimos a paz, como Jesus Cristo, a paz que eu dou não é a paz do mundo. Depois, canta o Cordeiro de Deus. João Batista, o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Depois o padre ergue Jesus Cristo, eucarístico, e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí o pecado é no singular, viu, gente? Que tira o pecado do mundo. Onde está escrito isso? Na Bíblia. O que nós respondemos? Responde, gente. Senhor,
eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso, gente? Na Bíblia. É o centurião falando para Jesus: eu não sou digno que sente na minha casa, mas diga uma palavra, minha filha será salva. Agora voltando aqui para a liturgia, Isaías, falando dos serafins, uma da mais alta categoria dos anjos. Os serafins são aqueles que ficam dia e noite diante de Deus, dizendo o quê? Cantando o quê? Santo, 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 Senhor do Deus do universo. Céu e a terra proclamam a vossa glória. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Vocês viram como é, beleza? A missa inteira é Bíblia pura. E aqui nesta visão, depois de tocado na brasa, ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, enviai-me, envia-me. O homem, o profeta anuncia doutrina que não é abstrata, que não é humana, mas é divina, é do Deus vivo. E o profeta, ele revela, ele chama e Deus envia. Nesse encontro pessoal que é feito com Deus. No segundo momento vem esse chamado, depois do encontro. E o terceiro momento é a nossa resposta do sim ou do não para ir à missão. Depois, na segunda leitura, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, olha que bonito, né? A missão que ele recebe. Mas ele vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos. Porque tem gente que pensa que Paulo foi um dos 12. Não, Paulo não foi um dos 12. Quando Paulo se converte, Jesus já tinha ressuscitado. Paulo, por isso que ele vai dizer: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu fiz muita besteira, eu persegui a igreja, eu matei muita gente. Mas esse pecado meu, eu me apresento diante de Deus, e para dizer que é a tua graça que me basta. Então nós também deveríamos assumir esse discurso na nossa vida. Quando às vezes o nosso pecado costuma ser barreira entre nós e Deus, leva o pecado junto, chega lá e diz para Deus: o Senhor entende, esse é o meu pecado, Ele está aqui comigo. A minha pequenez, a minha indignidade. E quando Paulo diz assim, até interessante essa passagem, ele diz assim: eu trabalho muito mais do que alguns apóstolos. Alguém poderia dizer: como? O que ele quis dizer? Ele explica depois. Ele diz: a graça de Deus parece que age mais em mim do que em alguns apóstolos. Então por isso que ele trabalhava mais nesse sentido, porque a graça de Deus fluía mais nele. E aí há que se perguntar: por quê? Porque quando se abre o coração a Deus, Ele vai fazer com você, e o que Jesus disse: vocês poderão fazer coisas maiores ainda. Mas nós sempre trancamos, nós nos fechamos, como que se fosse para nos proteger. Nós precisamos entender que a missão primeira da igreja não é preocupar consigo mesma, mas preocupar com o Evangelho de Jesus Cristo. Fazer da igreja uma verdadeira barca, onde nós sejamos esses pescadores de homens. Às vezes, temos que enfrentar o mar revolto, bravio. E é nessas circunstâncias que nós devemos, muitas vezes, entregar o leme do nosso barco a Jesus. A nossa vida é como um barco que caminha. Mas muitos de nós queremos ficar no leme e deixar Jesus no remo. Como se Jesus estivesse a meu serviço. Jesus está a meu dispor para fazer as coisas para mim. E aí eu estou ali no leme. Já viu onde esse barco vai? Vai ficar dando volta, não vai para lugar nenhum. Entrega o leme para Jesus, para Ele dar direção para a tua vida, e pega no remo, vai trabalhar. Vai para a missão, como diz aqui a liturgia de hoje. André, Pedro, Tiago, João, eles estavam em um trabalho profissional. Eles eram pescadores profissionais. Eles tinham como que uma empresa, e eles vendiam os peixes para sustento das famílias. Eles não estavam pescando por prazer, para passar o tempo, para terapia.
Agora imagina para vocês, aqui olhando, dá para entender então, não foi nesse dia que Jesus chamou, Jesus já tinha chamado. Mas significa dizer que mesmo eles tendo dito sim para Jesus, eles ainda não tinham totalmente abandonado a vida que eles tinham antes. E aí hoje, nesse evangelho, vai dizer que eles deixam tudo para seguir Jesus. Por isso vai dizer que o barco está vazio lá na praia. E existem tantas canções que falam isso. Que o barco fica vazio na praia. Agora imaginem vocês, se eles são profissionais, e Jesus era pescador, não? Era ou não era, gente? Jesus era pescador? Hã? Não. Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu a profissão do pai. É claro que talvez ele pescasse igual alguns pescadores que tem aqui, né? Mas não que ele fosse profissional da pesca. E aí ele chega, eles tinham passado a noite inteira, não tinha pegado nada, rede vazia, já está lavando para ir embora, cansado, para descansar. E Jesus chega para eles e fala para eles o quê? Lança a rede para a água mais profunda. Talvez um olhasse para o outro, Pedro olhasse para João e falasse, o que ele está pensando que ele é? Pescador que somos nós. Ele não entende nada de pesca. Como é que está querendo dar ordem para nós, falar as coisas? E é por isso que Pedro, e é por isso que eu gosto muito do apóstolo Pedro, porque ele fala mesmo. Ele olhou para Jesus e ele disse assim, mas nós passamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas já que o Senhor está falando, pela tua palavra eu vou lançar as redes. Por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Não porque eu acredito que vai pegar peixe. E aí nós sabemos o resultado quando eles lançam a rede. Essa bela confissão de Pedro não é falsa, porque ele assume que não acreditava mais. E na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos aprender de Pedro. Nós precisamos dizer para Deus também alguma vez, Senhor, eu não acredito mais nesta pessoa, mas por causa da tua palavra, eu vou acreditar mais uma vez. Senhor, eu não quero ficar nessa pastoral, mas por causa da tua palavra, eu vou ficar. Senhor, eu não quero ir, mas por causa da tua palavra, eu irei. Eu não quero perdoar, mas por causa da tua palavra, eu vou perdoar. É a obediência dos apóstolos que nós somos convidados hoje a ter. Sair do nosso mundinho conhecido, da realidade das pessoas que estão ao nosso redor, esse mundo que talvez seja fácil e não hostil, e ir para onde as águas são mais fundas, o mar é mais revolto, é mais perigoso. Diria eu, deixar de pescar no pesque pague para ir pescar nos bravos rios. Pescar em pesque pague é muito fácil, porque o peixe do pesque pague ele é treinado para morder a isca. E o patrão fica bravo. Você paga, então eu vou ter prejuízo. Eu preciso vender. No pesque pague deve ser uma beleza, né? Tem lá um quiosque, tem a sombra, tem um banquinho bonito para sentar, tem o cooler do lado, geladinha, tá esse peixinho frito para comer, uma beleza, tem repelente. Mas vá lá no rio, no meio do mato, na barranca, onde não tem onde você sentar, tem que ficar no sol, ou na chuva, ou na noite escura. Não tem cooler, não tem geladinha, não tem peixinho frito. E ainda tem as companhias da natureza, as jararacas, cascavé, tem jacaré em algum lugar. Os perigos estão lá, mas é lá que Jesus está mandando a gente ir. Para as águas mais profundas, aonde nós não somos bem recebidos. Porque é muito fácil chegar numa casa onde todo mundo já pega o terço e vão rezar. E beleza, desliga a televisão. Não, tem que entrar naquela casa que não te querem lá. A televisão continua ligada. E o cara, quando viu que você entrou, já aumenta o som mais nas alturas. Tem que ir para os lugares mais difíceis, como os presídios, como as comunidades, não para falar favela mais, mas comunidades, onde o tráfico domina, onde as igrejas para entrar tem que pagar para o chefe do tráfico, você não entra. Você não vai poder, com qual autorização você montou essa igreja aqui?
Ali é difícil. E o culto, a missa tem que acabar antes das 8, porque depois é perigoso andar à noite aqui. Essas são as realidades. Onde as crianças, em vez de estarem na catequese, estão todas fazendo aviãozinho, que não é de papel. Essas são as realidades para onde o evangelho precisa alcançar. Porque às vezes a gente fica falando sempre para as mesmas pessoas, achando que está arrebentando a boca do balão. Mas se em cada igreja tem 1000 pessoas participando da missa, tem 5, 10 mil lá que nem sabe o que é missa, que nem sabe que Jesus existe. Então, meus irmãos, concluindo, depois, Pedro olhando para Jesus, ele acha tudo muito difícil. E Jesus, porque Pedro vai dizer para ele, afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Porque saiba que toda vez que você for chamado para uma missão, você vai ouvir aquela vozinha sutil, sedosa, ao seu pé do ouvido, dizendo para você, não vai dar certo. Fica tranquila, você vai arrumar uma saia para coçar. E se você falar, eu vou começar a insistir, aí a vozinha vai dizer assim, mas você é pecador, você fez isso, Deus não gosta de você não. E Pedro sentiu isso, por isso que ele disse, Senhor, afasta de mim. E o que Jesus disse para Pedro? Não tenhas medo, eu estou contigo. Essa expressão não tenha medo desaparece inúmeras, mas centenas de vezes na Bíblia. Então toda vez que estiver faltando coragem para você assumir o evangelho, avançar com o teu barco para as águas mais profundas, lembra-se, Jesus está dizendo para você, não tenhas medo, porque eu estou contigo. Então você que participa das missas todos os domingos, você talvez esteja pescando em pesca que pague. Então diga para Jesus, a partir desta missa de hoje, dessa liturgia, eu vou avançar o meu barco para as águas mais profundas. Como Jesus disse para os apóstolos, Ele está dizendo para mim hoje, e como seria avançar esse barco para as águas mais profundas? Seria procurar nessa igreja, o que eu posso fazer mais aqui? A igreja, o padre está aqui precisando, tem um monte de pastoral, para todas as idades. Aqui não tem pastoral terceira idade, se você for da terceira quiser pode vir, pode criar. Mas aí tem coroinha para jovem, coroinha para criança, tem acólito para mais jovem, tem irmão do Santíssimo, tem liturgia, tem canto, tem ministro da Eucaristia, tem ECC, tem RCC do grupo de oração, tem o pessoal do grupo do terço dos homens, tem as mães que oram, tem o apostolado de oração, tem coisa para todo gosto. Entra numa! E deixa de ficar pescando em pesca que paga. Ofereça algo mais para Jesus. E aí, quem sabe, você possa cantar essa canção do Padre Zezinho, quando ele diz assim, há um barco esquecido na praia. E ele vai dizer, é o barco de André, é o barco de Pedro. Porque aí agora, eles largaram tudo mesmo e seguiram Jesus. Então, quem sabe, o teu barco fique para trás. Ou como também quando canta a barca lá na praia, eu deixei o meu barco. E agora entra no barco de Jesus. E fica tranquila. E caminha, porque Ele estará contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.